Agora sim. Boa noite a todos. Eu sou o professor Fabiano Cataldo, junto com a professora Kelly Castelo Branco, coordenamos o grupo de pesquisa Estudos sobre Patrimônio Bibliográfico Documental, vinculado à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e ao Departamento de Biblioteconomia. Bom, é um prazer hoje, através desse grupo de pesquisa, organizar essa palestra com a Gabriela e Torres e a mediação da professora Simone Paiva, colega de trabalho, para tratar de um tema bastante pertinente à biblioteconomia e também à própria ciência da informação. Gabriela tem uma formação interdisciplinar e eu acho que isso colaborou muito para a qualidade da sua pesquisa e o olhar que ela imprimiu ao seu trabalho. Lembro a todos que esse evento está sendo gravado, depois ele ficará disponível no portal no YouTube do grupo de pesquisa. Portanto, pedimos que deixem microfone e câmeras desligados e as perguntas elas podem ser feitas durante a palestra pelo chat, que nós vamos recolher e passar para a mediadora. Professora Simone Paiva, é com a senhora. Ele nem dá um bizu assim. Com você! Então, estou aqui. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Imagino, estou brincando. Como nós estamos aqui com um número, deixa eu ver o quantitativo aqui, com 8 pessoas, nós estamos numa proposta super intimista, o que, ao meu ver, é muito interessante, né? Temos a oportunidade de conversar sobre a pesquisa da Gabriela, hoje à noite, e nesse grupo de 8 pessoas, levantar questões e entender, porque é interessante a pesquisa que será apresentada hoje, ela é uma pesquisa concluída, fruto de um trabalho de conclusão de curso. Então, sobre o trabalho de conclusão de curso tem toda aquela tensão emocional que o próprio estudante desenvolve ao longo da graduação, porque ouve falar do TCC, então o TCC parece sempre aquele monstro gigantesco que vai acabar com você ao final da graduação. E o TCC, como o próprio nome diz, é um trabalho que está concluindo o curso e ele, em muitos casos, é o principiar dentro do processo de investigação científica. Então, é um trabalho construído no contexto de graduação e de iniciação de discussões de ciência voltados para as fontes de informação nessa perspectiva de percebê-las enquanto instrumentos para a recuperação da memória, a reconstrução da memória, a reescrita da memória dos grupos aqui investigados, que são os grupos de ciganos investigados pela Gabriela. Feita essa pequena introdução, eu gostaria de agradecer aqui publicamente ao professor Fabiano pela oportunidade, pela confiança, pelo espaço que ele disponibilizou para nós na noite de hoje. Agradecer a Luciana, fiel escudeira do professor Fabiano, que o apoia, que o auxilia dentro da oferta dessas atividades. Agradecer ao grupo de pesquisa que possibilita essa troca e esse diálogo entre as pesquisas que são desenvolvidas e também ao convidar outros pesquisadores para apresentar os seus trabalhos, e agradecer a Gabriela, que hoje fará a apresentação para vocês. Gabriela foi minha orientanda de TCC, então eu sei que ela deve estar super nervosa, mas já a tranquilizo dizendo, Gabriela, a noite é sua, então já passo a palavra para você, para que você faça a sua apresentação. Boa noite a todos e todas. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, ao professor Fabiano. Esse agradecimento é bem sincero, porque é uma oportunidade muito rica para mim, para que eu possa apresentar o resultado da pesquisa feita para esse TCC. Agradecer à professora Simone também por sempre me apoiar e por ter sido tão parceira na construção desse trabalho. Então, esse trabalho que eu vou apresentar, ele tem por título Os Sistemas de Recuperação da Informação
do Arquivo Nacional como fontes de informação e memória. E ele está ligado à minha formação em História, cuja conclusão eu fiz na UERJ, a licenciatura e o bacharelado, e já tem alguns anos, foi em 2004. E ano passado eu defendi o meu TCC em biblioteconomia, para a conclusão do curso de bacharelado em biblioteconomia, e eu pensei em ligar essas duas áreas que são muito caras para mim. Afinal, eu faço pesquisa na área de História, eu sou docente da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, trabalho com História, e a biblioteconomia ela veio somar a minha formação. Então, são áreas que dialogam, que se interagem, e eu acredito que a minha formação em História enriqueceu muito o meu aprendizado na biblioteconomia, e eu uso o conhecimento da área biblioteconômica também para aplicar na área de História. Então, esse diálogo enriqueceu muito a minha formação. Bom, então vamos à apresentação, a minha apresentação. Então, eu fui estagiária e bolsista no Arquivo Nacional. No período em que eu estudei, eu cursei a História. Enquanto estagiária, eu elaborava ementas para alimentar um dos sistemas de recuperação da informação que eu trabalhei na monografia e que eu irei apresentar aqui hoje. Então, eu fazia ementas para alimentar o Arquivo Nacional e a História Luso-Brasileira. Esse é um sistema de recuperação da informação. E esse sistema era alimentado a partir de documentos recuperados por meio de outro sistema, que é o roteiro de fontes do Arquivo Nacional para a História Luso-Brasileira. Então, são dois sistemas aqui. O meu título, quando falo Sistemas de Recuperação da Informação do Arquivo Nacional, eu estou me referindo a dois sistemas, porque o Arquivo Nacional ele produz vários bancos de dados, várias bases de dados, só que eu trabalhei com esses dois, o roteiro de fontes, eu vou chamar roteiro de fontes para diminuir o nome, e o Arquivo Nacional, para a História Luso-Brasileira. Então, enquanto estagiário, eu elaborava ementas para alimentar o Arquivo Nacional, a partir do roteiro de fontes que já estava pronto, em trabalho anterior. Enquanto bolsista, eu trabalhei após a minha formação, após a graduação, e eu supervisionava os estagiários, eu construía verbetes de uma seção específica do Arquivo Nacional e a História Luso-Brasileira, e isso ampliou o meu conhecimento em relação ao conteúdo, ao período estudado, porque esses dois sistemas eles trabalham com o período colonial do Brasil e o Império Luso de uma maneira geral. Posteriormente, eu trabalhei como pesquisadora e trabalho até hoje para editoras ou para pessoas individuais, né? Para pesquisadores que precisam de uma base de fontes primárias. E eu trabalhei muito no acervo do Arquivo Nacional, então, de modo que eu conheço uma pequena parte, porque o acervo é gigante, mas uma pequena parte. Então, esses dois sistemas que eu trabalhei na monografia, eles foram de grande valia para que eu pudesse recuperar documentos para essas pesquisas. Lembrando que essa experiência que eu tive enquanto bolsista, enquanto estagiária, enquanto pesquisadora, estava limitada ao campo da história. Então, eu era ali uma usuária daquele sistema. Então, a minha postura, a minha visão, meus objetivos era de usuária. Quando eu passei a estudar biblioteconomia e no período final, né, do curso, no qual eu desenvolvi a pesquisa para o TCC, ali eu já passei a olhar para esses sistemas com um olhar biblioteconômico, com um olhar de bibliotecária, é o outro lado, eu já estava no outro lado da relação, da pesquisa, né? Então, eu passei a usar conceitos e práticas biblioteconômicas para reflexão sobre a relação entre as fontes de informação, a história e a memória. Então, suscitou
Foi aí que suscitou a busca por essa relação, memória, história, biblioteconomia, e especificamente sobre os ciganos. E aí eu vou explicar por quê. A questão problema que norteou essa pesquisa. Os sistemas de recuperação da informação do Arquivo Nacional. Repetindo, o roteiro de fontes e o Arquivo Nacional para a História da Luz Brasileira podem ser considerados fontes de informação para além do caráter informacional, com caráter memorialístico. Então, além de fornecer informação, eles trazem em si um caráter memorialístico, um caráter de memória. Essa foi a questão. Como objetivos, o objetivo geral, em primeiro lugar, eu visei compreender as fontes de informação, como são apresentadas pela biblioteconomia. Então, eu trago as definições da biblioteconomia e ciência da informação, considerando que, estando inseridas no contexto da formação cidadã, porque essa é uma das funções do bibliotecário, não é? É promover uma cidadania plena a partir do acesso da informação, elas extrapolam a condição de dispositivos informacionais, tornando-se dispositivos formativos e memorialísticos, de acordo com o campo da história. Então, é aí que esse objetivo geral ele vai unir essas áreas, entendendo que as fontes de informação elas não fornecem só informação, mas elas vão além disso, né? Elas podem fornecer subsídios para a memória, para a construção da memória e para a narrativa da história. Como objetivos específicos, eu delimitei 2 objetivos específicos, que é definir esses 2 sistemas de recuperação da informação, né, defini-los como sistemas de recuperação da informação e como fontes de informação. Então, eu estou considerando tanto o roteiro de fontes quanto o Arquivo Nacional para a História da Luz Brasileira, fontes de informação e sistemas de recuperação da informação. E também o outro objetivo é identificar os documentos que esses sistemas recuperam, especificamente sobre os ciganos, porque por causa do limite que um TCC impõe, não tem como trabalhar vários temas, né? Então, é identificar que esses documentos sobre ciganos no período colonial, eles são um exemplo de tema recuperado por esses sistemas como fontes de informação e memória. Então, os documentos recuperados sobre ciganos por esses 2 sistemas, eles são também fontes de informação e também memória. Esses foram os objetivos. A metodologia que eu usei é a seguinte: em relação aos objetivos, o caráter foi exploratório, descritivo, qualitativo, de tipo estudo de caso. Em relação aos procedimentos técnicos, o método de coleta e análise de dados foi a análise de conteúdo e a pesquisa documental. A análise de conteúdo é um método tanto de coleta quanto de análise de dados, porque, de acordo com o Trivinos, como a pesquisa qualitativa ela acaba interagindo essas duas fases, né? Então, ela é dinâmica. A análise qualitativa é dinâmica. Então, tanto a coleta quanto a análise de dados, elas vão se alternando. Então, por isso que a análise de conteúdo foi o método usado tanto para coleta quanto para análise de dados. E a análise de conteúdo também ela tem por objetivo a busca do sentido ou dos sentidos de um documento, isso de acordo com o campus. Então, assim, é um método em que, ao analisar o documento, busca-se o que está contido naquele documento. Como o Bardan diz, trata-se de um conjunto de instrumentos metodológicos que tem por base atribuir inferências sobre o documento. Então, o documento é analisado, quem está analisando vai atribuir inferências a partir e interpretações também, a partir de categorias que são definidas. Essas categorias são definidas e elas podem ser ou palavras ou sentenças, e a partir dessas categorias faz-se as inferências e as interpretações. E são 3 fases. São 3 fases que compõem a análise de conteúdo.
Então, primeiro, a pré-análise, onde eu defini o corpus documental. Então, eu defini o corpus documental nesse momento inicial de leitura, de acesso aos sistemas de recuperação do Arquivo Nacional, desses 2 sistemas, de busca, porque os documentos não estão digitalizados, então eu tive que ir ao arquivo, em loco, ler os documentos. Alguns não foram possível de ser acessados, então esse momento inicial de definição do corpus documental é a pré-análise. Posteriormente, eu faço a exploração do material, que é a análise desse corpus documental, por meio da definição de categorias de análise. E aí, ao definir essas categorias de análise, os dados são coletados. Posteriormente, esses dados são analisados e sofrem inferências e interpretações, que é a fase final da análise de conteúdo, que é o tratamento dos resultados. Então, o universo de investigação, que é definido lá no início, são esses 2 sistemas de recuperação da informação, que é o roteiro de fontes e o Arquivo Nacional e a História Luso-Brasileira, e os documentos sobre os ciganos recuperados por esses 2 sistemas. Esse foi o universo investigado. E por que ciganos? Por que a opção pelo tema ciganos? Porque quando a gente pesquisa nesses 2 sistemas, existem inúmeros temas possíveis. Indumentária, escravos, são vários temas. Só que eu tinha que escolher um para poder trabalhar, para se tornar factível. E aí eu pensei, eu vou trabalhar com ciganos, porque é um tema que suscita em mim um interesse muito particular, porque eu tenho interesse em entender por que determinados povos ou grupos são alijados da sociedade, são marginalizados. E os ciganos formam um grupo interessante, porque desde há muito tempo, desde séculos, desde a Idade Média, que eles sofrem preconceito na Europa e continuam sofrendo preconceito até hoje. Então, é por uma questão particular de interesse em entender por que grupos são marginalizados. E é interessante porque, no finalzinho do processo de escrita do meu TCC, eu descobri que o meu tataravô, ele era espanhol e cigano. Tinha a origem cigana. Então, assim, achei interessante colocar isso. Foi até uma orientação do professor Cataldo para que eu colocasse, porque ele fez parte da minha banca, e essa dica eu achei muito interessante, porque cria-se um vínculo afetivo. Foi uma coincidência, claro, mas muito interessante. Então, é isso. Eu poderia ter escolhido qualquer outro tema, mas por essa questão de ser uma minoria em representatividade, por ser marginalizado, me provocou em mim esse interesse. E eu precisava de um tema para poder recuperar, para esses sistemas recuperarem esses documentos sobre esse tema, para poder eu desenvolver a minha hipótese e responder a minha pergunta sobre essa relação de fonte de informação com memória. Bom, o referencial teórico. Em relação ao referencial teórico, eu vou apresentar os conceitos principais que eu desenvolvi no meu trabalho, que são fonte de informação, sistemas de recuperação da informação, informação, documento e memória. Então, esses conceitos foram essenciais para que eu pudesse atingir meus objetivos. Sobre fontes de informação, eu utilizo o conceito principal da Vila Senhor Rodrigues, que contribui afirmando o seguinte: fonte de informação é tudo aquilo que proporciona a informação requerida por qualquer pessoa, seja uma instituição, um documento ou uma pessoa, tendo por objetivo de estudo todo tipo de documentos em qualquer suporte e de tudo aquilo que proporciona informação, sendo concebido para tal fim ou não, pessoas, instituições e documentos. Então, para a Vila Senhor,
Não importa se aquele documento ou aquele sistema, aquele banco de dados, aquele objeto, enfim, ele foi destinado a fornecer informação, porque ele pode, no início, não ter sido criado com esse objetivo, mas se em algum momento ele fornece a informação a partir da necessidade de quem busca essa informação, então ele sim é uma fonte de informação. Então, nesse sentido, os sistemas do Arquivo Nacional e os documentos são sim fontes de informação. E a Vila Senhor, ela classifica, ela categoriza as fontes de informação em relação à procedência e à origem. Então, ela define fonte pessoal, fonte institucional e fonte documental. Os sistemas que eu trabalhei, eles são fontes de cunho pessoal e institucional, porque eles tratam, como a definição já diz, eles tratam de aspectos de pessoas, né, e também de instituições. E os documentos recuperados têm cunho documental, porque fornecem a informação por meio do próprio documento ou sobre aquele documento. Já o cunha, que eu usei também para delimitar o conceito de fonte de informação, ele vai classificar as fontes de informação em relação ao conteúdo e propósito. Então, ele diz que, segundo ele, não, a partir do que ele diz, eu entendi que os documentos recuperados são fontes primárias. Então, os documentos sobre ciganos que eu recuperei desses dois sistemas são fontes primárias. Por que são fontes primárias? Porque contém novas informações ou novas interpretações de ideias ou de fatos. Por isso que eu classifiquei dessa forma. E os sistemas do Arquivo Nacional são fontes secundárias, porque contém informações das primárias. Então, os dois sistemas, eles tratam a informação contida nos documentos para que elas possam ser recuperadas. Os documentos sofrem o tratamento, a informação que está ali, né, sofre o tratamento, e aí eles são recuperados. Então, nesse sentido, os sistemas do Arquivo Nacional são fontes secundárias. A outra definição importante é sistemas de recuperação da informação. Então, eu trabalho com 3 autores. O Moers, citado pelo Oliveira, o Cesarino e Araújo. Para Moers, ele define, na verdade, recuperação da informação. Então, o que ele diz? Para ele, o que é recuperar a informação? Então, a recuperação da informação engloba os aspectos intelectuais, da descrição de informações e suas especificidades para a busca, além de quaisquer sistemas, técnicas ou máquinas empregadas para o desempenho da operação. Então, tem a ver com a descrição da informação, né? A recuperação está ligada a isso. Já o Cesarino vai dizer que os sistemas de recuperação da informação podem ser definidos como um conjunto de operações consecutivas executadas para localizar, dentro da totalidade de informações disponíveis, aquelas realmente relevantes. Daí a importância do profissional da informação, né, do bibliotecário. Para isso, executam as funções de seleção, análise, indexação e busca das informações. Então, ele está falando do tratamento da informação, que o sistema de recuperação da informação deve conter ali, sendo alimentado pelo bibliotecário. E, finalmente, Araújo diz que os sistemas de informação, e aí, sistemas de informação e sistemas de recuperação da informação são definidos como sinônimos, tratam de representação do armazenamento, da organização e da localização dos itens de informação. Para organizar e comunicar a informação, eles utilizam linguagens documentárias, que estabelecem um importante elo entre os sistemas e os usuários. Então, ele está falando aí da relação, da importância entre o que é disponibilizado nesses sistemas e a necessidade do usuário, que deve ser atendida. O outro conceito utilizado é o de informação. Para esse conceito, eu trabalhei com Le Quadic, citado por Oliveira, que diz que a informação é um conhecimento inscrito, gravado, sob a forma escrita, impressa ou numérica, oral ou audiovisual. Então, a informação comporta um elemento de sentido. Então, ela deve ter um sentido para quem está
buscando essa informação. É um significado transmitido a um ser consciente por meio de uma mensagem escrita em um suporte. Então, não é simplesmente o código que está ali, mas o sentido que ele traz para o leitor. Araújo já diz que é o que é capaz de transformar a estrutura. A estrutura é o cabedal intelectual do indivíduo, é o que ele entende, é a visão dele do universo, da sociedade, o que ele pensa, como ele interpreta a realidade. Não é a realidade em si, mas é o que ele interpreta da realidade. E essa é a estrutura. Então, quando a informação transforma essa realidade, né, quando aquele código transforma a realidade, então aquilo ali é uma informação. A outra definição, o outro conceito utilizado no trabalho é documento, e aí eu utilizo Lopes e Epes, que diz que sobre documento, né? Por facilitar um suporte físico, torna-se instrumento de comunicação da mensagem no processo documental e adota a figura de fonte potencial de informação. Então, ele está associando, né, documento com fonte de informação. Então, está dizendo que o documento fornece a informação em geral, e também fonte de novo conhecimento científico, quando o documento é original e verdadeiro. E aí, Silva e Silva já faz uma relação do documento com a fonte histórica, que aí isso tem tudo a ver com essa ligação que eu expliquei no começo, desses campos do saber. Então, fonte histórica, documento, registro, vestígio, são todos termos correlatos, então, são correlatos. Então, a fonte histórica é um documento, né, e o documento pode ser uma fonte histórica, para definir tudo aquilo produzido pela humanidade no tempo e no espaço. A herança material e imaterial deixada pelos antepassados, é tudo que a humanidade produziu, né, como diz o Mark Bloch, que serve de base para a construção do conhecimento histórico. O termo mais clássico para conceituar a fonte histórica é documento. E aí entende-se que documento não necessariamente é escrito. E aí documento, eu trabalho também com esse conceito que ele é ampliado. É tudo aquilo que vai fornecer a informação, vai fornecer essa ligação com o usuário, essa ligação com a possibilidade da construção de uma narrativa histórica, de construção da memória também. E aí, o último conceito trabalhado é o conceito de memória. Para isso, eu utilizei 3 autores. A Dodebey, que diz que não existe memória sem documentos, uma vez que estes só se revelam a partir de escolhas circunstanciais da sociedade que cria objetos. Então, a memória ela está ligada ao documento, que é aquilo que vai fazer essa ponte com o que passou, com o que quer ser lembrado. A Asman, ela já trabalha essa ideia do que o que eu quero lembrar, né? Quando ela diz, memória se orienta para o passado e avança passando adentro por entre o véu do esquecimento. É a relação de memória e esquecimento. Ela segue rastros soterrados e esquecidos e reconstrói provas significativas para a atualidade. Isso é muito importante, porque o não dito, ele é muito significativo. O que tá latente no documento, o que está latente na escolha do acervo, isso diz muito sobre o que aquela instituição, aquele indivíduo quer transmitir. E o Legoff diz que a memória é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angústia. Então, a memória está ligada à identidade, né? E aí eu lembro muito do... esqueci o nome. Que trabalha memória coletiva. Daqui a pouco eu lembro. Essa ideia, né, da relação com o passado, essa ideia do que se quer lembrar, essa ideia de pertencimento, de que a memória coletiva está ligada à memória individual também, e por aí vai. Bom, em relação à coleta de dados, que aí, nesse processo,
após eu ter consultado os dois sistemas, e como que eu fiz essa seleção, né? Bem, o corpus da pesquisa são 27 documentos manuscritos originais e cópias. Pelo Arquivo Nacional e a História Luso-Brasileira, eu recuperei 23 documentos, sendo que 22 foram obtidos pelas emendas e um localizado no processo de leitura das fontes. E pelo roteiro de fontes, são esses mesmos 23 mais 4 documentos. O que eu quero dizer com isso? Os dois sistemas, cada um, na verdade, eles recuperam os documentos de formas diferentes. O roteiro de fontes, ele recupera da seguinte maneira: podemos, no meu caso específico, né, eu peguei o tema que eu queria trabalhar e coloquei e digitei no campo do descritor temático. E aí o sistema recuperou uma lista de fundos que contém não só o tema que eu procuro, mas outros temas também. Então, esses fundos, eles são listados e ali contém a localização. O fundo, ele tem a ver com a localização do documento. Só que é interessante, porque no roteiro, essa localização ela não é precisa. O que acontece? O roteiro, ele indica em que pacote ou caixa o documento está. Ele não diz qual é a página. Pelo Arquivo Nacional ser um arquivo gigante, então não existe o roteiro, ele não indica onde está a página. Então, você pode... o documento está no fundo X. Aí você chega no fundo, agenda, pode acontecer daquele fundo estar interditado, que foi o que aconteceu na época da minha pesquisa. O Fundo Negócios de Portugal estava interditado para tratamento, então os documentos que estão ali sobre ciganos eu não pude pesquisar, né? Então, você chega lá, agenda, quando você consegue acessar o códice ou a caixa, você tem que buscar o documento um a um, porque você não sabe qual é a página. Em muitos casos não está numerado, sendo caixa, por exemplo, são documentos avulsos, então você tem que ler um por um para buscar o documento que fale sobre ciganos, você não sabe qual é, então você tem que ler todos, né? É assim que você recupera esse documento. Então, o sistema roteiro de fontes do Arquivo Nacional para a História Luso-Brasileira indica em qual caixa ou códice aquele documento está. Mas a gente não tem como ter certeza de quantos estão ali. Pode ter um documento falando sobre ciganos ou pode ter 10. Como saber? Indo em loco e pesquisando, lendo um a um. Então, eu localizei 27 documentos no roteiro de fonte. No Arquivo Nacional já é diferente, porque ali, como eles usaram o roteiro para formar essa base, então, como que é a estrutura do Arquivo Nacional? É feita por emendas de documentos. Então, eles foram lá no roteiro, fizeram esse processo que eu fiz e selecionaram documentos. Quando eu falo eles, eu estou falando da equipe, né, da qual eu fiz parte. Então, selecionou os documentos considerados relevantes para pesquisa sobre aquele tema ali, no meu caso específico, sobre ciganos. Então, aqueles documentos foram lidos, feito emendas sobre eles e colocado ali qual página ele se encontra dentro daquele pacote ou daquele códice. O problema é quando é pacote, que geralmente é folha solta, mas quando é códice é mais fácil. Então, no Arquivo Nacional, você consegue ir no documento específico, de uma maneira geral, você consegue. Então, o que eu fiz? Eu localizei 22 documentos que eu obtive por esse caminho, indo primeiro no roteiro, depois indo no Arquivo Nacional, né? Mas muito interessante, um desses não estava no sistema, no Arquivo Nacional, não estava. Eu localizei, porque como eu li, né, um a um, eu localizei entre os documentos, e aí ele não estava registrado. Então, isso mostra como o trabalho de pesquisa ele é enriquecedor, e ele traz surpresas, né? Então, foi esse o processo. E com os documentos selecionados, eu defini as categorias de análise.
Esses documentos, eles pertencem, sobre ciganos, pertencem a 8 fundos do Arquivo Nacional, que é a Secretaria de Estado do Brasil, a Série Interior, Relação da Bahia, Marquês do Lavradio, diversos DIF, Negócios de Portugal, Vice-Reinado e Polícia da Corte. Quais foram as categorias de análise que eu defini? Na verdade, algumas já estavam definidas nos próprios sistemas, mas outras não. Eu que criei como no processo de análise de conteúdo já explicado anteriormente. Então, que implica em criar categorias de análise para poder analisar o documento, para posteriormente fazer inferências nesse documento. Então, quais foram as categorias que eu defini? O número do documento, então, eu peguei os 27 documentos e numerei. Fiz uma tabela e numerei. Eu não estou mostrando aqui para não ficar muita informação, mas eu fiz essa tabela, está no meu trabalho. Então, eu numerei, e essa numeração é para facilitar na leitura do texto, né? Então, é uma forma mais fácil para citar sobre qual documento eu estou me referindo. O fundo ou coleção, que já está definido pelo Arquivo Nacional, a anotação também, a folha, aí depende, né? Depende, se foi um documento que eu consegui encontrar no Arquivo Nacional e já numerado, eu coloco, né? Se eu encontrei, como foi o caso que eu expliquei, que um deles eu encontrei no meio ali dos dois, eu mesma enumerei, né? Defini a página. Essa categoria, emissor e receptor, eu defini também, por entender que é importante saber de quem é o documento e para quem é destinado esse documento, para entender essas relações. O local e a data, isso aí também está nos sistemas. A natureza do documento, então, se é carta, se é ofício, essa categoria eu criei, para poder entender que tipo de documento a gente está lidando, né? Quer dizer, ou melhor, que tipo de documentos esses sistemas recuperam. E aí eu verifiquei que são documentos oficiais, apesar da obviedade, mas é interessante para perceber e constatar e ratificar que são documentos que circulam nos níveis da administração colonial, circulavam nos níveis da administração colonial, então eram documentos oficiais. O assunto geral, então, assim, o documento é sobre ciganos, porque fala sobre ciganos, mas não necessariamente é o assunto principal, ele pode citar ciganos. Então, eu queria entender, o documento é sobre o quê? Em geral, ele está falando do quê? Então, o assunto geral. E o assunto específico, que aí o assunto específico é o que eu estou pesquisando, que são os ciganos. Então, o que fala sobre os ciganos? Esse documento, o que ele diz sobre os ciganos? Qual a informação que contém ali sobre os ciganos? Bom, a partir nesse processo, né, de categorização, de criação de categorias, o que eu fiz? Eu fiz uma ficha avaliativa para cada documento, e aqui eu trago um exemplo de ficha avaliativa, contendo todas aquelas categorias que eu expliquei anteriormente, no slide anterior, e aqui com um exemplo. Então, o documento que eu defini como o primeiro documento número 1, que é da série Interior, ele é do Marquês de Aguiar, direcionado ao Juiz de Fora da Vila de Campos. Ele foi escrito no dia 4 de julho de 1815, na cidade do Rio de Janeiro, e é uma carta. O que diz essa carta? Qual é o assunto geral? É uma ordem de prisão para um bando de mais de 20 ciganos armados, dentre brancos, mulheres e escravos, que roubavam e espancavam sem respeito à autoridade do juiz, tendo resistido à prisão e fugido para Minas Gerais ou Cantagalo. E o assunto específico é a prisão de um bando de mais de 20 ciganos que roubaram e espancaram. E, então, a partir dessa ficha avaliativa de cada documento, eu fiz inferências e interpretações, né, que eu vou mostrar mais na frente. Esse documento, tem uma foto dele aqui, com a fonte dele. Aqui é uma foto que eu tirei
lá em loco, né, do documento. E agora eu chego na parte final de análise dos dados, que é a parte de inferências e interpretações daquela ficha avaliativa feita a partir das categorias criadas por mim e também já existentes nos sistemas. Então, o que esses documentos dizem? Esses documentos, qual a interpretação que a gente pode dar, ou melhor, qual a interpretação que eu dei para cada documento? E, a partir daí, poder perceber que eles contêm, além da informação em si, mas eles contêm o caráter de memória e de história, de construção da memória e narrativa da história. Então, os documentos refletem o anticiganismo, que é uma prática desde a Idade Média, de preconceito, de alijamento social, cultural dos ciganos. Então, de uma maneira geral, percebe-se no linguajar, nos termos, que que os ciganos eram tratados dessa maneira, preconceituosa aqui na colônia também, desde Portugal até aqui. O tema prisão é recorrente, então muitos documentos narrando, relatando a prisão de ciganos que cometeram crimes. A assimilação compulsória ou etnocídio é constatada nesses documentos. Então, a ideia de que o cigano ele tem que se adaptar à cultura luso, é a aculturação, na verdade, né? E etnocídio é nesse sentido, um etnocídio cultural, pelos ciganos perderem identidade, né? Tem um documento que fala, que critica o uso do dialeto deles, então eles não podiam falar o dialeto deles, tinham que falar a língua daqui, o português. Desordens também é um tema recorrente, então menciona-se muito as desordens provocadas pelos ciganos. O estabelecimento da ordem pelo Estado, então os documentos mostram a preocupação do Estado luso em estabelecer a ordem, então comportamentos que ameaçam a ordem da coroa portuguesa são relatados. Generalização da etnia, então, assim, dos grupos ciganos que vieram para o Brasil, na verdade, eles formam 3 grupos principais, então não existe o grupo cigano, existem vários grupos, dentre eles, 3 são os principais. Só que eles aqui eram tratados de uma forma genérica, eram generalizados, e com isso a identidade é perdida, na verdade. São considerados inaptos aos ideais de civilização e progresso, então, a forma que eles vivem, o que eles pensam, religião, isso não condiz com o ideal civilizatório do Império Luso. A visão estereotipada do cigano como ladrão e mentiroso, então era visto como, os documentos mostram isso, na verdade a interpretação, né, a inferência que eu faço dos documentos, mostra que eles eram vistos como ladrões e mentirosos, o que eles falavam era de caráter duvidoso. Desconfiança em relação à atividade comercial, então já que eles eram mentirosos, né, entre aspas, eram considerados como mentirosos, o comércio não era visto com bons olhos. E 3 documentos mencionam outras preocupações, diferentes do que é tratado pela maioria. Então, a maioria, essas inferências que eu citei agora, é o que é observado na maioria dos documentos. Só que 3 deles tratam de assuntos específicos, que são, o terceiro documento ordena a prisão e trata, né, da ordem de prisão dos assassinos de 2 ciganos, é um assunto bem específico. O documento 5 menciona a prisão dos suspeitos da morte de 2 ciganos. E o 9º informa que o conde das Galveias enviou de Minas Gerais os ciganos presos João Costa, Antônio Rodrigues e Inácio Fernandes por terem família na cidade. Então, foge daquele estereótipo, daquela visão preconceituosa observada na maioria dos documentos.
E aí, feita essa análise dos documentos, quais as considerações finais que eu cheguei? Que eu percebi que os documentos, enquanto fontes de informação e memória, apontam para a ratificação da visão preconceituosa, estigmatizada e estereotipada que a sociedade luso-brasileira do período colonial tinha a respeito dos ciganos. Então, as informações que os documentos trazem, e essas informações podendo ser usadas para a construção da memória dos ciganos ou do que se pensa sobre os ciganos, mostra esse povo como repleto de estereótipos, né? Uma construção estigmatizada, preconceituosa. Eu também entendi que os fundos analisados são compostos por documentos oficiais que representam a visão de mundo hegemônica das sociedades europeias ocidentais dos séculos XVIII e XIX. E essa visão está imbuída de uma concepção de civilização que não contempla o povo cigano, né? A diversidade não era um tema da época, né? Do século XVIII e XIX. Estes vistos com desconfiança, tendo sua cultura tratada de forma pasteurizada, como eu já disse, as especificidades não eram consideradas, tanto pelo Estado quanto pelas sociedades do Império Português. Especialmente no Brasil colonial, tiveram que adaptar ou se esconder para sobreviver. Então, os ciganos tinham ou que se aculturar, ou se adaptar à cultura, ou praticar a sua cultura de forma escondida. Esses sistemas não contemplam a totalidade dos documentos do Arquivo Nacional sobre um tema. Essa conclusão eu chego a partir da pesquisa específica sobre documentos sobre ciganos, porque percebe-se que, como eu já disse, em um códice ou em uma caixa, você não sabe quantos documentos tem sobre aquele tema, sobre o tema ciganos. Então, qual a garantia que eu tenho que eu encontrei todos? Outra coisa, documentos que não são localizados, somem do acervo. Poucos, mas aconteceu. O caso do negócio de Portugal, que estava interditado, eu não sei se já está liberado, mas acontece devido ao próprio processo de tratamento dos documentos, né? Então, dependendo do tempo de pesquisa, o pesquisador não vai ter acesso àquele documento. Então, assim, é uma gama muito grande de documentos e eu acredito que muitos documentos podem ficar ali e não ser consultados se o pesquisador não tiver um tempo maior, não tiver uma disponibilidade maior. Esses sistemas, eles não objetivam esgotar o assunto dos temas que recuperam. Na verdade, é o passo inicial de uma pesquisa. Então, se eu tivesse interesse em aprofundar a construção da memória, da história, estudar sobre o povo cigano, por exemplo, esse seria o passo inicial. E aí eu aprofundaria através da pesquisa em outros acervos, em outros sistemas, sistemas de recuperação do próprio Arquivo Nacional. Por meio da recuperação e análise de documentos sobre ciganos, é possível demonstrar o caráter informacional e memorialístico dos sistemas de recuperação da informação do Arquivo Nacional, porque pode-se obter informação sobre esse povo, então, a informação é obtida por esses documentos, e, ao mesmo tempo, essas informações podem ser usadas para a construção da história dos ciganos. Então, nesse sentido, os sistemas de recuperação da informação são fontes de informação, são fontes de memória também. A análise leva à ampliação da concepção, tanto para o bibliotecário quanto para o historiador, em relação às fontes de informação. Então, essa relação, eu entendo que ela visa e ela pode proporcionar uma ampliação, porque para o historiador, ele pode passar a entender que aquela fonte histórica, ela contém informação, ela tem um sentido que de acordo com quem busca, vai ser trabalhado. E para o bibliotecário é perceber que aquela fonte de informação, ela fornece dados, fornece muito mais do que a informação que está contida ali, mas ela pode ser ampliada pela análise e a construção da memória e
a escrita sobre um determinado povo ou um determinado tema. E aí, com isso, eu concluo, e aqui estão as referências, e eu agradeço muito pela atenção de todos. Muito obrigada e uma boa noite. Boa noite, como assim? Quem vê pensa que você está liberado. Eu estou aqui ainda, não vou sair daqui, não. Gente, dona Gabriela, então não tem. Nós temos o momento das perguntas agora. Sim. Então, as pessoas, eu sei que vocês estão super desejosos de perguntar várias coisas para a Gabriela. Por favor, não fiquem tímidos, podem mandar todas as perguntas. Enquanto nós aguardamos a manifestação de vocês, Gabi, parabéns pela apresentação. Obrigada. Você falou muito bem sobre o trabalho, senti que você estava nervosa, então agora que a apresentação já aconteceu, nós temos a oportunidade de conversar com você para falar de forma mais leve, mais solta, sobre o teu percurso no contexto do teu trabalho de conclusão de curso. Então, eu pensei aqui em três com diálogos que nós poderíamos construir a partir da tua fala. O primeiro deles diz respeito à própria questão do trabalho de conclusão do curso. Você já vinha de uma primeira graduação, uma graduação de História, e você, numa segunda graduação, então você constrói um novo trabalho de conclusão de curso, e eu queria conversar justamente sobre essa questão com você, para que você partilhasse um pouco conosco sobre esse outro processo de construção de ciência, desta vez a partir de um outro olhar. E como foi essa mudança de perspectiva, tendo em vista um percurso já de formação no âmbito da história, e a história já apresenta todo um repertório teórico-metodológico para desenvolvimento de pesquisas no contexto da história, apresenta conceitos já muito bem consolidados sobre o que é documento, sobre fontes, e aí você, no contexto da biblioteconomia, você retomar todos esses aspectos, não apenas considerando a própria discussão teórico-prática já existente no campo biblioteconômico, mas fazendo o exercício de buscar semelhanças entre os dois para trabalhar com essas fontes. Conta para a gente um pouquinho. Então, foi um desafio, né? Você sabe disso. Porque foi um desafio para mim, por quê? Porque eu poderia cair na armadilha de fazer um trabalho de história, que implica em analisar a fonte, construir a história. Eu poderia construir a história do povo cigano, o que os documentos falam sobre aquele povo, como eles viviam, o que a sociedade luso diz sobre eles. Então, assim, eu tive que tomar muito cuidado para poder não cair na área da história. Afinal, o trabalho é da área de biblioteconomia. Exato. Então, esse diálogo ele foi muito importante porque eu já tinha, como você disse, eu já tinha experiência no campo da história, que é da análise da fonte e a construção da narrativa, do diálogo. E em relação ao caminho, utilizando os teóricos da biblioteconomia e a metodologia, me colocou no local, na posição daquele que intermedia a informação. Então, eu tive que pensar, eu estando lá, né, do outro lado, como eu falei, né, do outro lado, trabalhando nesses sistemas, como eu poderia proporcionar que esses sistemas eles forneçam a informação de uma forma que possa ser recuperada. Então, como a informação pode ser trabalhada por esses sistemas, onde estão os problemas, né? Claro que
pensando assim, né, como em relação à minha experiência, então eu tive que pensar onde estão os problemas, por que nem todos os documentos são recuperados, isso é um problema enquanto usuário e é um problema enquanto bibliotecário, então isso teve que ser pensado, né? A própria ficha avaliativa, ela foi feita para isso, é uma proposta, né, para que esses sistemas eles proporcionem o acesso e a recuperação da informação de uma forma mais eficaz. Então, eu acho que foi um grande desafio, porque você treina a cabeça para pensar de uma forma e eu tive que treinar para pensar de uma outra forma, né? Como bibliotecária, como aquela que proporciona, que trata a informação, que proporciona o acesso à informação, e a informação enquanto um elemento de cidadania em que todos devem ter direito a ela. Então, como fazer esses sistemas acessíveis, a informação dos documentos acessíveis, não é? Então, eu acho que foi esse caminho que eu fiz. Uhum. Um outro aspecto também, Gabi, e aí eu peço até a licença para vocês para chamar ela de Gabi, quando eu deveria chamar ela de Gabriela, né? Mas é justamente a proximidade do trabalho que me permite esse tipo de intimidade. Uma outra questão também que muito, muito central na tua pesquisa é a preocupação com os sistemas de informação, com a recuperação da informação nos sistemas de informação, mas também um outro aspecto é na recepção pelo usuário. Então, como esse usuário recupera esse documento e também o que ele apreende a partir do documento recuperado. Por que eu coloco dentro dessa perspectiva? Porque te preocupa, e como você aponta lá nas tuas considerações finais, toda uma narrativa é construída a partir dessas informações coletadas nos documentos. Então, fica para o bibliotecário o desafio de desenvolver sistemas que não apenas recuperem, mas que também tragam essa complexidade de uma informação que é uma informação que demanda contexto. E aí entra a memória como esse elemento contextual e que ressignifica essa informação apresentada pelos sistemas. Você acredita que nesse trabalho de desenvolvimento de sistemas de recuperação que contemplem essa complexidade documental aí seria um campo de interface de trabalho para historiadores e para bibliotecários, no caso de fontes como as fontes com as quais você trabalhou? Sim, com certeza. O diálogo entre essas duas áreas, até pelo fato da natureza dos documentos do Arquivo Nacional serem de cunho histórico, são documentos de cunho histórico, então é necessário, sim, a atuação do historiador para decodificar, né, esses documentos, a familiaridade com os termos, com os assuntos, e aí essa contribuição pode enriquecer muito o trabalho do bibliotecário, porque se houver uma limitação só de indexação, a questão técnica, né, que a gente sabe que não é assim, não é mecânico, existe um trabalho intelectual do bibliotecário para fazer indexação, fazer todo o trabalho de tratamento da informação, mas tendo esse diálogo, fazendo essa ponte com o historiador, ou até essa percepção de que são documentos complexos e que trazem elementos que vão ultrapassar a informação que está ali. Então, isso vai enriquecer muito e proporcionar novas pesquisas, novas análises, novos caminhos, porque se a sociedade não conhece o acervo que está ali, não tem como desenvolver novas pesquisas, né? Se os pesquisadores, se os usuários, de uma maneira geral, não conhecem, e eu acredito que tem muito documento riquíssimo que não está acessível por essa dificuldade de ampliar esse acesso, por entender que o documento ele vai trazer uma riqueza maior,
né? Para pesquisa, para análise, para compreensão de um determinado período histórico, né? Já que estamos falando do Arquivo Nacional, eu acho que é por aí. Certo. A última questão aqui que eu tenho para você, ela surge a partir de uma fala tua, e aí eu peguei a fala como você a enunciou. O trabalho de pesquisa é enriquecedor e ele traz surpresas. Conta um pouco das surpresas e fala também um pouco sobre esse enriquecimento proporcionado pelo trabalho da pesquisa. Porque, assim, a pesquisa, ela é um caminho meio que de tateamento, né? Você vai de tatear, né? Você está no escuro, não necessariamente no escuro, mas você foca no que você quer, mas não necessariamente você vai obter aquilo que você quer. Então, o Walter Benjamin fala de escavar. Exatamente, tem um texto que ele fala sobre isso. E é isso, a pesquisa ela envolve essas descobertas, a gente mira, mas no meio do caminho aparecem outros elementos que vão direcionando. Então, é como quando a gente está estudando um texto, que aí a gente quer buscar uma referência, a gente está lendo aquele texto, aí o autor comenta sobre outro texto, e a gente vai para outro texto. Então, o caminho da pesquisa traz essas surpresas. E a pesquisa no Arquivo Nacional, ela é sempre surpreendente, porque em alguns momentos a gente não consegue localizar o documento, né? Não é sempre, são poucas as vezes que isso acontece, mas é um fato, pelos motivos já falados. Isso é uma surpresa, né? E, por outros, esses momentos de dificuldade geram a necessidade de buscar outros documentos. Então, isso envolve também essa surpresa, esse caminho de surpresa na pesquisa. A pesquisa também envolve uma ampliação do conhecimento sobre aquele assunto, então a gente vai com um conhecimento prévio, e aí quando começa a ler os documentos, ler os textos, e aí vai ampliando, o que a gente vai pesquisando vai ampliando e vai levando a outros e outros e outros. Então é um caminho muito enriquecedor, porque a gente amplia demais o objeto de estudo, e a gente tem que tomar cuidado para não fugir muito, né? E ficar muito amplo. Então, nesse sentido, é enriquecedor mesmo esse processo de pesquisa, porque ele traz possibilidades, acho que é isso, possibilidades, que a gente pode aprofundar ou a gente pode retomar em outro momento, pode deixar guardadinho ali, né? Então, assim, eu já... E aí, outras experiências, né, que eu já fiz outras pesquisas, que está lá guardadinho as minhas anotações, as fontes que eu achei interessante, que de repente posso usar em algum momento, né? E no caso específico dessa monografia também, porque a pesquisa sobre ciganos trouxe, eu não conhecia nada sobre, e aí aprendi muito, olha, muito enriquecedor para mim, e enriquecedor também pensar, aí de novo, voltando à pergunta, né? Pensar nesses sistemas como uma bibliotecária, que foi muito bom, porque enriqueceu a minha formação, principalmente por se tratar de um trabalho de conclusão de curso, que tem por objetivo trazer os conceitos e todo o aprendizado desses anos de graduação. É isso. Então, eu aqui na minha listinha eu já fui atendida. E nós temos um grupo tímido. Pessoas, vocês não vão falar nada? Como assim? Vamos lá. Estamos aqui em 10 pessoas. A Thaís, minha amiga Lia Jordão, me disse uma vez que não acabamos a pesquisa, a gente abandona. Uma hora temos que focar e fechar para concluir, exatamente. É muito parecido com o conceito de psicólogo também, né? Por isso que a gente deixa um momento assim, você se dá alta, não quero mais saber da terapia, vamos fazer outras coisas. Mas a pesquisa, e você foi muito feliz, Thaís, brincadeiras à parte, em recuperar essa fala da sua amiga, porque realmente, num determinado momento, nós temos que encerrar e aí, em alguma medida, abandonar, e esse abandono é um abandono, em certa medida, ele é um abandono também do ponto de vista afetivo, porque nós construímos uma relação afetiva com o objeto,
com a temática que nós estamos estudando, e num determinado momento nós temos que promover essa ruptura para que o fechamento aconteça, porque do contrário nós complexificamos e acabamos não promovendo uma reflexão sobre o que está sendo discutido. Mais alguém? Sim, gostaria de fazer uma pergunta para a Gabriela? Ou gostaria de abrir o microfone e falar? Eu já vou quebrando um comentário, né? Um comentário. Então, já vou quebrando os protocolos aqui do Fabiano. Convidando as pessoas a abrirem o microfone. Vamos abrir o microfone e conversar um pouco conosco. Eu acho que o momento permite, né? Nós estamos realmente aqui numa atividade em que esse tipo de participação seria possível. Suspeito que não, Gabi. Acho que a minha ideia não foi tão... Ah, tem ali. Você consegue ler aí, Gabi? Não vi se tem inscrição, mas... Pode falar. Pode. Prazer, meu nome é Mônica. Eu sou amiga e cunhada da Gabriela, mas enquanto pesquisadora também, né? Esse momento de ouvir e a fala dela tão apaixonada, né, faz a gente querer também, né, essa ida aos arquivos, aos documentos, né, e quem acompanha ela e vê ela fazendo isso já há muito tempo, né, antes de estar na biblioteconomia, essa fala apaixonada dá a gente vontade também de fazer isso, né, ou voltar a fazer isso. Então, foi um momento muito gostoso de pensar, de se colocar, de imaginar também nessa prática da pesquisa, quanto que ela é prazerosa, é difícil, é cansativa, é árdua, mas é muito prazerosa. E foi muito bom, muito obrigada por esse momento. Gabi, você quer comentar? Eu gostaria de comentar, porque você falando, Mônica, sobre ser prazeroso, né? É assim, como eu sou apaixonada por história e na área de biblioteconomia eu me identifiquei muito com a área, com o estudo, né, do livro, né, Fabiano Cataldo? Estudo do livro, essa parte ligada à leitura, né, história dos leitores, das bibliotecas, assim, isso me interessa muito, eu gosto muito de história. E esse diálogo com a biblioteconomia permitiu ampliar muita coisa na minha cabeça, né? E, assim, eu fiquei lembrando dos arquivos que eu já frequentei, né? E, assim, como é prazeroso pesquisar os documentos, né? Claro que o que importa é o que contém os documentos, não é um documento em si, mas você ver, sentir o documento ali, saber que ele tem tantos séculos de existência, aquilo eu acho muito emocionante. Sempre mexeu muito comigo desde criança, é uma paixão assim desde criança. E eu me realizo muito fazendo a pesquisa, não só nesse sentido de ter o contato com o documento antigo, mas a pesquisa no sentido de investigação mesmo, né? De investigar e um dado, uma informação levar a outra. Isso é muito, muito, muito bom mesmo, é onde eu me encontro mesmo. E eu vi uma pergunta que tinha a ver com isso, né? Mas eu não consegui ler. Tem duas perguntas, né? Eu agradeço aqui a pergunta do Vando. Vando, sobre o que você falou em termos do aspecto surpreendente da pesquisa em biblioteconomia, já te ocorreu de esbarrar num documento inesperado, numa caixa, estante, ou documento deslocado dentro de outro? Eu sou do primeiro período, relevem a pergunta, imagina, não tem aqui, toda pergunta é super bem-vinda, e nós estamos entre simpatizantes e adoradores da pesquisa, então a tua pergunta é super bem-vinda e ela será também debatida e respondida por nós. Tem mais uma pergunta depois da Thaís e da Shirley. Tá? Então, acho que a gente pode começar aqui com a do Vando. Deixa eu ver se eu entendi. Se eu espero me surpreender com um documento assim diferente? Não, isso? Se durante a coleta você se deparou com um documento inesperado, numa caixa, estante ou documento. Você mencionou durante a sua fala
o limite das fontes, o limite em que sentido? No sentido de que nem todos os documentos estão devidamente mapeados. E aí, documentos que precisariam estar mapeados, eles estão deslocados em outros lugares. Sim, sim. No decorrer do teu trabalho, outros documentos também você localizou e que estavam nessa situação. E se Sim. esses encontros inesperados, eles reverberaram no teu trabalho. Sim. Nesse trabalho específico para a monografia, eu localizei um documento que ele não estava nos sistemas, não estava em nenhum dos dois sistemas, ele estava perdido lá no meio de dois documentos. Aí eu olhei assim, mas fala sobre ciganos, por que não foi mencionado, né? E aí eu usei na minha monografia. Então, sim, em outros momentos de pesquisa, não para monografia, sim, encontrei, sim, documentos inesperados também, e justamente no Arquivo Nacional, por essa característica do acervo ser gigante, de não ter como mapear tudo, pelo menos, né, exige uma demanda muito, muito grande de pessoal, de tecnologia, né? Então, sim, respondendo diretamente, sim, e eu encontrei um documento que estava no meio lá e que não tinha sido mencionado. Por isso que uma das considerações finais que eu fiz diz, né, que os sistemas não recuperam todos os documentos. A gente tem que ir lá mesmo, ler documento por documento. É um trabalho mesmo de pesquisa árdua mesmo, dependendo do tema que a pessoa for pesquisar. É importante destacar também, gente, que esse processo de informatização pelo qual passou o Arquivo Nacional e o roteiro com o qual a Gabi trabalhou, foi fruto de um projeto, né? Um projeto foi apresentado, os recursos foram conquistados para que essa informatização pudesse acontecer. E nós sabemos da precariedade dos recursos, da disponibilização dos recursos. Então, essa omissão na descrição, no registro do documento, ela pode ser resultado justamente da ausência de um fluxo contínuo de investimento para a construção adequada dessas pontes. Então, daí a importância de um trabalho mais sistemático e de também retornar a essas fontes com o intuito de contribuir para o fortalecimento dessas fontes. Porque o que acontece? Esse documento, se a Gabi não informou aos superiores da existência desse documento e do fato dele não estar devidamente registrado, esse documento pode ser muito bem suprimido da coleção e as pessoas nem se darão conta de que o documento foi perdido. Simone? Olha, fala, Fabiana. Posso dar uma... Parabéns, Gabi, pela sua fala, mais uma vez. Você expõe muito bem, como professora, né? Você expõe muito bem. Não, eu queria fazer um comentário, porque eu conheço um pouco esse seu lugar como pesquisadora. Porque eu também, como bibliotecário, eu tenho instrumental da história, eu tenho sempre que ter o cuidado, eu sempre tenho o cuidado de lembrar, eu não sou historiador. Eu sou um bibliotecário que usa os instrumentos da história para trabalhar. Eu tenho plena consciência disso. Desde o início, na graduação, foi muito difícil construir o TCC, porque eu trabalhei com fontes primárias, trabalhei com atas. Quem me orientou foi a professora Simone Weitzel, e a professora Tânia Bersoni co-orientou, porque não tinha instrumental na época para lidar com isso. Eu não tinha instrumental para lidar. Daí, eu acho que eu cheguei a dizer isso para você na banca, é muito importante que estudos históricos de biblioteconomia sejam feitos, continuam sendo feitos, e feitos com o instrumental certo. Né, com o instrumental certo. Existe instrumental certo para fazer pesquisa historiográfica. E essa sua formação colabora muito, muitíssimo. Então, assim, acho que eu te falei na banca, vou falar agora publicamente mais uma vez, exortando para que você continue trabalhando com pesquisa histórica, porque você junta esses dois instrumentais, a sua formação como bibliotecária, e você traz toda a metodologia da história
para fazer essas análises. Isso é muito importante. É porque existem vários bibliotecários que têm interesse em escrever trabalhos historiográficos, mas nem sempre têm os métodos. Nem sempre eles têm os métodos e acaba fazendo, às vezes, umas análises anacrônicas, enfim, alguns erros básicos que a gente sabe que acontece sem o instrumental da história. Daí, que bom que você foi fisgada pelo bichinho da história do livro. Conseguimos seduzir você com um canto da sereia. E, enfim, parabéns pelo seu trabalho. Eu só desejo que você continue. E, enfim, obrigado aí pela sua excelente exposição. Eu agradeço de novo pelo seu incentivo e eu vou continuar assim. E eu gostaria só de comentar sobre o que a Simone falou, porque você falou sobre essa questão, né, do documento não ser encontrado e tal. E aí eu pensei o seguinte, depende muito do planejamento da equipe que alimenta os sistemas sobre quais documentos vão entrar ou não vão entrar. Então, assim, não é o objetivo desse sistema, da equipe, no caso do Arquivo Nacional e História Luso-Brasileira, colocar ali todos os documentos. Isso eu falo também na monografia, né? O objetivo não é pegar todos os documentos sobre ciganos e colocar ali, mas o que eles acham que são interessantes. Isso eu falei na apresentação. Então, assim, a pessoa que quer fazer uma pesquisa sobre ciganos, e ela não vai conseguir encontrar tudo nesses dois sistemas, porque os próprios sistemas não têm esse objetivo. Não é o objetivo fornecer todos os documentos, mas sim é um caminho inicial, é um pontapé inicial, e para mostrar, vai por esse caminho. Né? Porque a equipe seleciona o que vai entrar ou não vai entrar, não tem como alimentar, no caso do Arquivo Nacional e a História Luso-Brasileira. Né? Então, daí a importância de fazer uma conexão com os dois sistemas, porque eles tratam do mesmo período histórico, e aí vamos ver o que tem nesses documentos, e depois pesquisar em outras bases de dados que tem lá, e aí vem toda essa questão que a gente está conversando, né? Da importância de uma boa indexação, de uma boa... um bom tratamento da informação, mas é importante falar isso porque para não parecer que então os sistemas são falhos, né? Porque não fornecem tudo, não, mas não é o objetivo também fornecer tudo. Tem essa questão também que é bom ponderar. Tudo bem, temos mais duas perguntas e aí nós faremos a encerração da atividade de hoje à noite. A Thaís, se eu não me engano, você consegue ver aí, Gabi? Se você não se importar, gostaria de saber como você se encontrou dentro da pesquisa. Como você recuperou seu passado em documentos e em conversas? E a segunda pergunta é da Shirley. Você poderia nos falar sobre a questão do seu avô espanhol e cigano? Como conseguiu chegar nesta informação? Tá bom. Então, Thaís, né? Como eu me encontrei dentro da pesquisa? Como eu recuperei o meu passado em documentos? Eu não entendi bem a sua pergunta. Você quer saber o quê? Se há uma relação da pesquisa com a minha vida pessoal? É nesse sentido? Se você quer falar para me explicar melhor? Eu realmente não entendi bem a sua pergunta. Oi, Gabriela, boa noite. Primeiro, parabéns pela apresentação, foi realmente muito interessante. Assim, você apresentou com muito objetivo, assim, muito claro a sua apresentação. A minha curiosidade assim, o que é que te levou? Como é que você chegou a este seu passado? Né? Você encontrou nos documentos do Arquivo Nacional alguma coisa que tenha te despertado a buscar um pouco, né, da sua história? Ou foi uma coincidência, foi uma conversa entre familiares? Né? Como é que você fez esse link? Como é que você se descobriu aí com esse passado cigano? Né? Que eu acho que é um pouco a outra pergunta também, né? Sim, sim. Verdade, elas se complementam, né? Na verdade, a ciência de que eu tenho esse passado, ela veio no final do processo, foi uma coincidência. Eu não escolhi ciganos por causa disso, mas no processo final de escrita, eu conversei com meu pai, aí respondendo a Shirley,
eu conversei com meu pai sobre o trabalho que eu estava fazendo, e aí ele comentou, olha, que interessante, o meu bisavô, eu sabia que ele era espanhol, né? Aí ele comentou, meu bisavô era espanhol e cigano, ou seja, meu tataravô, né? Então, assim, foi uma conversa, por um acaso, com o meu pai, e eu já sabia que a gente tem ascendência espanhola, mas não sabia, não imaginava que era cigano, olha... Nunca tive essa conversa com meu pai. Estranho, né? Muito estranho. Eu estou pensando aqui, por que eu nunca conversei com meu pai sobre isso? E aí ele falou, então, assim, eu não foi na pesquisa. A pesquisa, ela foi fruto, essa escolha pelo tema cigano, foi fruto mesmo pela minha curiosidade, necessidade de entender povos discriminados. Então, eu escolhi ciganos, poderia ter escolhido os africanos escravizados, que é um tema que tem nesses dois sistemas, mas escolhi ciganos, e aí o conhecimento desse meu passado veio depois, já na finalização do texto, foi coincidência mesmo. Mas será, Gabi, né, para aqueles que têm uma perspectiva mais holística, essas aproximações, e talvez essa escolha, por mais que ela não esteja ali no campo da racionalidade, outros chamados um tanto quanto mais subjetivos, te apontaram para esse caminho, e aí numa fala com o seu pai, essa surpresa. E aí você saber que talvez o seu tataravô experienciou aquelas situações que estavam relatadas ali naqueles documentos. Porque nós hoje conseguimos entender os pré-conceitos, as acepções e os entendimentos sobre diversos grupos a partir desses documentos, né? Então, realmente, é uma situação que talvez ela não esteja tão no campo da racionalidade, que a sua escolha pode ter sido, sim, influenciada por outros aspectos que nós desconhecíamos e que vieram à luz ao final nessa conversa e nessa troca pais e filhos, né? E realmente nossa história passada ainda precisa ser muito bem compreendida e debatida por todos nós. Então, nesse momento, às 20h28, os documentos nos buscam também, exatamente, Fabiana. Nós não compreendemos toda essa sinergia em torno que nos cerca, né, que nos circunda. Então, com essa reflexão fantástica, por esse vínculo, né, não poderíamos terminar de forma mais bela a apresentação de hoje, dessa relação entre memória, documento e informação. Fica aqui meus parabéns mais uma vez a Gabriela pela apresentação, pelo trabalho, e aí o desejo e o convite para que você coloque esse trabalho, né, possa publicar esse trabalho, deixar esse trabalho ao alcance de um grupo maior de pessoas. Meu agradecimento também a todos vocês que estão aqui conosco, que abriram os microfones, que quebraram e aceitaram, quebraram o protocolo comigo, que conversaram um pouco conosco. Meu muito obrigado pela participação de vocês, pelo tempo dedicado para essa atividade, que nós sabemos que é uma hora de jantar, é um tempo que vocês poderiam estar com a família e que gentilmente vocês cederam para estar conosco e ouvir um pouco do trabalho que foi e do percurso de pesquisa que a Gabriela construiu. Mais uma vez, muito obrigada ao professor Fabiano, aos membros do grupo de pesquisa, que também oportunizaram esse momento e que nos acolheu e que nos recebeu com tanto respeito, com tanto profissionalismo e com tanta abertura. Então, muito obrigado a todos, boa noite, e estamos aqui encerrando, e deixo a Gabi aqui para as suas falas finais. Muito obrigada a todos, eu fico muito emocionada pela participação de todos, pela interação, pela atenção. Obrigada mesmo, e eu vou fazer valer toda essa atenção, todo esse carinho, e vou seguir, sim, com esse tema, e, enfim, uma boa noite. Obrigada, gente. Tchau. Com isso a gente finaliza, né? Finalizamos. Então, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Uma excelente semana.